Você sabe qual tipo de suspensão traseira o seu carro usa? Olá, eu sou o Bruno e hoje vamos falar um pouco sobre suspensão traseira. É muito raro você ouvir alguém perguntar ao vendedor qual tipo de suspensão traseira que aquele carro que ele está comprando é equipado. E essa é uma das perguntas que deveria ser a principal, já que é um dos fatores de segurança primordial hoje no mercado automobilístico. Hoje nós temos três tipos de suspensões no mercado. Uma nós chamamos de eixo sólido ou eixo rígido, que é um tipo de suspensão dependente. Nós temos também o eixo de torção, que é um semi-dependente, vamos dizer assim, e nós temos o multilink ou multibraços, que é o sistema de suspensão independente. O eixo de torção ou o eixo rígido, eles têm um funcionamento muito parecido. Eu vou classificá-los os dois como uma suspensão dependente, mas lembrando que o eixo de torção ele é uma semi-dependente, mas o comportamento é bem parecido. Esse é o tipo de suspensão mais simples e é uma das primeiras suspensões usada em automóveis. Ainda hoje ela equipa uma grande parcela da frota brasileira. Nada mais é do que um eixo sólido, um eixo fixo, que liga as duas rodas. Vamos entender um pouco as diferenças entre a suspensão dependente e independente. Bom, aqui nós temos dois quesitos, na parte de segurança e na parte de conforto. Nós vamos analisar as duas ao mesmo tempo. Eu vou explicar mais ou menos o funcionamento de cada uma e vocês vão entender já algumas diferenças entre elas. Aqui no exemplo bem exagerado, mas só para a gente entender mais ou menos qual é o comportamento do carro. Quando ele faz a curva e pende para o lado de fora da curva, nós percebemos que essa roda vai influenciar diretamente a roda do lado de dentro da curva. Então o carro vai pender para esse lado, vai abaixar a suspensão desse lado, consequentemente vai levantar a suspensão do lado de dentro da curva. Como o eixo é rígido, né, ele é um eixo fixo, não vai ter tanto ajuste de camber, ou seja, esse tracejado aqui nós podemos observar o camber da roda. O camber nada mais é do que a inclinação da roda. Quando você entra numa curva é muito importante que a roda mantenha sempre a banda de rodagem em contato com o asfalto. Num eixo rígido ou eixo de torção, como ele tem um movimento muito mais travado, ele não vai permitir com que a roda ajuste esse ângulo de camber. Isso vai fazer com que o carro perca um pouco de tração, um pouco de controle nas curvas. Aqui nós podemos observar que quando o carro entra, a roda não sofre uma inclinação junto com o carro. Já no sistema independente, cada roda ela opera sem que afete o funcionamento da outra. Então nesse caso, quando o carro entra na mesma curva, fazendo uma curva para a esquerda, peso do carro pende para o lado de fora da curva, como a suspensão é independente, essa roda consegue ajustar o seu ângulo de camber e essa de dentro da curva também. Isso vai permitir com que o carro tenha mais contato com o solo. E isso vai impedir com que o carro role também. O efeito de rolagem é esse movimento do carro tombar para o lado de fora da curva. Na suspensão independente, ela vai ter um controle maior dessa rolagem, não que não vai existir, ainda existe rolagem, mas é muito menor do que num eixo rígido, onde não tem esse ajuste de camber e também não tem um ajuste de rolagem. No quesito conforto, um eixo fixo, né, um eixo rígido, qualquer alteração, como eu já falei, que houver numa das rodas vai afetar a outra roda também. Então, se você passa num buraco ou num desnível, esse deslocamento da roda vai afetar a roda que não está sofrendo o desnível. Isso vai fazer com que o carro balance mais, tenha menos estabilidade, por exemplo, numa rua acidentada, você vai perceber bem mais os buracos, ele não vai conseguir absorver tanto como numa suspensão independente. Na suspensão independente, como cada roda trabalha separado, se uma delas cair no buraco, a outra continua normal, não vai ter efeito nenhum. Isso faz com que o carro permaneça mais estável, você sente menos as oscilações do asfalto. Então uma suspensão independente, ela consegue passar mais confiança para o motorista em uma situação de desnível, de irregularidade. Nós não estamos falando aqui de um terreno off-road, tá? Um terreno off-road é um pouco diferente e ainda existe muita controvérsia entre qual sistema de suspensão é melhor. Vamos falar do dia a dia, na hora de você comprar um carro. De qualquer forma, o independente nessa situação, ele trabalha melhor, proporcionando um maior conforto. Numa situação onde você está fazendo uma curva mais em alta velocidade e atinge algum desnível, atinge algum buraco, o sistema independente consegue absorver e faz com que o carro não perca o controle na curva, continue fazendo a curva normalmente. Já no sistema de torção, a gente consegue perceber que sofre tanto deslocamento
que isso pode interferir na segurança também, por questão de pegar um buraco, fazendo uma curva às vezes nem tão rápido, você pega um buraco e isso pode afetar um pouco o comportamento do carro. Aqui nós vamos falar algumas vantagens e desvantagens desse sistema. No eixo de torção ou suspensões dependentes, nós temos as vantagens. É um sistema mais barato, ele é de fácil manutenção, porque ele é bem simples, não tem tantas peças móveis, não tem tanta coisa para dar problema, vamos dizer assim. Ele é mais resistente, como ele é um eixo fixo, ele é mais bruto, vamos falar assim, ele é geralmente utilizado em caminhonetes, em carros que vão pegar um off-road, por exemplo, ele aguenta mais pancada, ele aguenta mais pedra batendo, ele é uma suspensão mais resistente. E, consequentemente, ele é mais leve por ser mais simples. Como ele é mais simples, não tem tanta peça, ele acaba sendo mais leve. Já nas vantagens da suspensão independente, nós temos que o conforto é muito maior, e a segurança também, como nós podemos observar. Esses fatores eles vão escalando, né? Uma suspensão independente, você consegue ter uma esportividade maior, você consegue fazer curvas com mais segurança, tem uma série de fatores que podem agregar nesses dois itens. Na desvantagem, nós temos que a estabilidade num eixo de torção ou suspensão dependente, ela é bem comprometida, principalmente em altas velocidades ou quando você tem que desviar de algum objeto muito rápido. Como o eixo tem uma baixa cinética, ou seja, as peças não se movem completamente, isso compromete a estabilidade do veículo. Essa é uma das principais desvantagens desse sistema. E na desvantagem do sistema independente é a complexidade, ele tem muito mais peças que podem dar problema, muito mais buchas que podem estourar, os braços muitas vezes podem entortar dependendo da batida, e até a manutenção dele para a instalação do carro, o carro fica mais caro, é um eixo que para montagem é mais complicado, então tem uma série de desvantagens no quesito complexidade e custo também. O eixo rígido é muito utilizado em caminhonetes e veículos que precisam tracionar muita força, já que quanto mais peso em cima desse eixo, melhor ele vai trabalhar. Já nos carros de passeio, esse tipo de eixo não é muito recomendado, apesar de que hoje no mercado brasileiro ele é aplicado na maioria dos carros. Por exemplo, o Corolla novo é equipado com eixo de torção, mas ele não é muito recomendado porque, como o peso maior dos carros hoje nacional, ele está na frente, porque você tem motor, câmbio, diferencial, tudo na parte da frente, e na traseira você tem pouquíssimo peso, principalmente no dia a dia, onde você praticamente está sozinho ou está em dois no carro, no uso diário do carro, tem pouco peso na traseira. Com a traseira mais leve, esse tipo de eixo não vai trabalhar tão bem quanto ele deveria. Isso vai comprometer mais ainda a segurança e estabilidade do veículo. É isso aí, espero que essa dica ajude você na hora de decidir em qual modelo você vai pegar de carro. Dúvidas, sugestões, deixe nos comentários. Não se esquece de curtir, compartilhar nosso link e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.